Muito boa tarde a todos, eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Antes da gente começar essa live maravilhosa, deixa eu dizer para vocês, faltam menos de 12 horas para a gente encerrar as inscrições para o Clube do Livro Forja Literária. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se agora, o link está aqui na descrição, porque quem se inscrever depois da meia-noite vai entrar para a fila de espera. Não vai ter mais a vaga para essa turma. Então inscreva-se agora e garanta a sua vaga. Dito isso, deixo vocês com essa live fantástica com a melhor educadora e alfabetizadora que eu conheço, a professora Daiana Vieira. Muito boa live para vocês. Agora foi. Foi? Agora foi. Ainda bem que eu fiz um post dizendo que eu não sou muito adepta da parte tecnológica. Não, a tristeza, eu trabalho com isso, sei lá, 2 anos e eu ainda assim tenho certa dificuldade. A coisa é meio dinossauro aqui, velho. A gente é O som tá bom? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bastante bem. Você me ouve bem? Tô, Pessoal, ouvindo você dá um okzinho também para se vocês estão nos ouvindo bem. Se tá todo mundo, a Stephanie chegando aí. Né? Dá um okzinho pra gente se tiver todo mundo ouvindo ok, pra gente saber que tá tudo tranquilo. Deixa eu ver. Eu não sei se você sabe, antes de começar a trabalhar. Oi, Yula, gente. Oi, bem-vinda. Né? Antes de começar a trabalhar aqui no Instagram, eu não usava Instagram, nem Facebook, nem nada. Então, assim, eu desconhecia completamente os mecanismos. Entende? Às vezes o pessoal que ajudava a gente falava, faz não sei o quê, e eu via aqueles termos assim, o que será que isso quer dizer? Eu não sei. Mas fazer o quê, né? É a vida. Vamos lá. Dai, eu vou pedir para você se apresentar aqui para o pessoal que vem aqui pelo perfil, mas antes a gente pode fazer só uma oração rapidinho. A gente sempre faz uma oração aqui no início das lives, aí eu vou fazer rapidinho, a gente depois passa para a sua apresentação, tá bom? Vamos lá. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos à Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se te me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me domine. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Amém. Pessoal, essa é a professora Daiana, nós trabalhamos juntos durante algum tempo, é uma pessoa que eu admiro muitíssimo e eu sei que eu já fiz esse elogio pelo menos 3 vezes, mas é porque eu realmente acredito profundamente nele. Então, assim, nesse tema que a gente está falando, eu realmente não conheço uma pessoa mais capacitada, não conheço mesmo, nem pessoalmente, nem nas redes sociais, em lugar nenhum. Né? Então, eu vou pedir para ela se apresentar para vocês e manda ver. Né? Obrigada, João. Bom, meu nome é Daiana, eu sou mãe de 6 filhos, 5 aqui comigo no céu. Trabalho com alfabetização já de forma mais ativa na escola há 7 anos, agora. E alfabetizei meus filhos antes de entrarem, né? O mais velho antes de entrar na escola. Entrei para o mundo de alfabetização, para o mundo da educação, justamente vendo como meu filho estava sendo educado, vendo que isso tinha problemas e tal. Minha formação é a do professor Carlos Nadalin e do professor Rafael Falcon. E estou aí agora tentando alguma coisa, né? Tentando ajudar algumas professoras, algumas mães pela internet, né? Já com uma experiência mais aguçada, já com uma bagagem um pouco mais refinada. E tô aí, né? Não sei se o João queria falar mais alguma coisa. Não, mas na verdade, só para inteirar você mais ou menos do que a gente estava fazendo aqui no perfil, para você saber mais ou menos por que eu puxei esse tema assim, aspas do nada. Na verdade, o que acontece? A gente está fazendo um caminho dentro da formação humana. Aqui, a formação humana é o tema principal do perfil, né? A formação moral, espiritual e intelectual, né? Principalmente espiritual e moral.
E o caminho que a gente estava fazendo era justamente passando pelas estruturas do ser humano, né? E falando assim, qual é o ponto nessa estrutura que, assim, que é mais importante para se atentar para a formação. Tanto para a autoformação quanto para a formação dos educadores, né? Daqueles que vão cuidar da educação dos menores. E a gente estava passando, nesse momento, pelos 5 sentidos, né? E a gente estava passando pelos 5 sentidos, e tem um aspecto em particular, né, que eu acho assim, muito fantástico desse tema, que me lembrou você na hora, né? Tem que fazer alguma coisa com a Dai. Né? Que é justamente o seguinte, às vezes as pessoas não entendem muito bem, mas existe uma unidade substancial muito grande, né, no ser humano. Né? Nós somos assim, uma unidade de corpo e alma, né, muito profunda. E, de fato, assim, uma coisa vai conduzindo a outra. Né? E esse ponto inicial da formação intelectual, né, que é justamente a alfabetização, é justamente essa conexão entre a parte corpórea, né, e a parte mais sensível e o princípio da inteligência. Eu estava comentando com o pessoal antes de você chegar, né, mas que às vezes a gente trata os professores das matérias do ensino médio, né, com o professor de física, né, o professor de filosofia, né, o professor de gramática, latim, sei lá. Né? E às vezes a gente olha para a pedagoga e fala, pedagoga, né? Professorinha do meu filho, tá? E as pessoas não fazem ideia de como esse momento inicial, como essa passagem da corporeidade para a inteligência, né, para o intelecto, né, ele é absolutamente fundamental. Né? Gente, eu e a Dai trabalhamos bastante um tempo juntos aí, e a gente partilha algumas experiências da época. Né? Ela agora mais, né, porque tá ainda lá, mas eu lembro ainda. E eu lembro como às vezes a gente pegava algumas crianças no quarto, quinto, às vezes sexto, sétimo, e que o trabalho intelectual e às vezes até moral espiritual com elas era dificílimo, porque a alfabetização tinha sido mal feita lá atrás, né? Porque não tinha sido feito o primeiro momento do desenvolvimento intelectual da criança assim bem feito. Né? Então a gente não faz ideia de como o papel dessa educadora inicial, né? Ela basicamente vai dar o tom do resto todo. Se for bem feito ali, o resto é relativamente fácil. Né? Se for mal feito, nossa, que dificuldade. Eu lembro dos alunos que a gente tinha que separar e assim, fazer um trabalho de alfabetização sozinho, porque a criança não dava conta, não tinha sido feito lá no infantil, no primeiro, no segundo ano, o que deveria ter sido feito. Né? Então, se você quiser começar a falar um pouquinho dessa parte, a ideia é mais ou menos essa mesmo. Legal. Não, e a gente ainda fala mais, né? Que você fala, a gente pega ali no quarto, no terceiro, no sexto, já é difícil. Mas já é difícil quando a gente perde a primeira janela em que a criança, assim, ela está muito propícia ao aprendizado de tudo, né? É por isso que hoje a educação infantil tem sido tão atacada, justamente porque é uma porta de entrada muito grande. A criança, ela está disposta a aprender qualquer coisa que chegar para ela, seja bom, seja ruim, né? Então, às vezes a gente recebe crianças no primeiro aninho, que a gente já tem uma dificuldade tremenda, porque ela já entrou na idade da razão mal preparada. Ou ela já entrou na idade da razão, assim, a gente não pode, o que eu mais gosto nesses termos, assim, né? Conseguir entender que às vezes a pessoa perguntou, nossa, mas do que fala o seu perfil? Fala de alfabetização, ou fala de pré-alfabetização, ou fala de família? Não tem como separar. Ou fala de educação, não tem como separar. Porque a gente precisa entender que tudo numa criança é reflexo, né? Desde os primeiros anos de vida. Então, quando a gente fala, é pedagoga, a pedagoga só vai ensinar coisinhas simples e tal, pedagoga, né? E na verdade, a gente está falando da estruturação. Quantas vezes eu já ouvi de gente, assim, né, grande, né, de gente com bastante nome e tal, que a pedagoga ela não precisa ter um nível muito bom para conduzir os seus alunos. Isso é uma mentira enorme, né? A gente precisa preparar melhor as pedagogas. Elas precisam também desenvolver inteligência, porque as crianças, elas precisam igualmente ser desenvolvidas. Então, assim, a gente está falando só de alfabetização, vai ler palavra bobinha e tal, mas existe uma preparação anterior a essa, né? E que
E a gente não recebe mais. Então, até alguns séculos atrás, a educação infantil não era obrigatória. A criança chegava pronta, porque essa parte era conduzida no seio familiar. Hoje, não mais. Hoje, mesmo com as crianças de 4 anos, né, a gente já chega com essa parte moral, com essa parte espiritual, já com resquícios de vícios, com resquícios de pureza violada, né? Enfim, e aí a gente tem sérias dificuldades assim de conduzir esse processo, né? Então, a depender daquilo que a criança é exposta, né? A gente estava falando dos 5 sentidos, isso é intrinsecamente ligado. A gente consegue perceber que as crianças que são expostas visualmente, auditivamente às coisas ruins, a coisas ruins, baixas, né? Elas apresentam uma dificuldade que parece natural. Parece que a criança tem dificuldade com o conteúdo, e a gente está falando de alfabetização, pré-alfabetização, que conteúdo? A gente está falando de coisas mínimas, né? E para as coisas mínimas, as crianças têm apresentado dificuldade, não é dificuldade, porque o seu exterior, os seus sentidos, né, não foram bem trabalhados, não foram bem desenvolvidos, ou mal desenvolvidos, ou foram desenvolvidos com coisas muito ruins. E Ou aí, mesmo hiperestimuladas, né? exatamente, Joga coisa demais, é que ela não consegue processar aquele negócio ali, né? ela não processa informações simples, né, coisas que a gente fala assim, para ser uma coisa bem, né, as cores, por exemplo, a gente chega com criança que não sabe o que é uma cor, não consegue definir uma cor. E então, assim, eu estou há 7 anos recebendo crianças na educação infantil, então esse nível a gente vem percebendo que vem piorando consideravelmente, né? Assim, aquilo que as crianças têm acesso, aquilo que elas veem, aquilo que elas ouvem, aquilo que elas comem, tudo hoje está muito diferente daquilo que uma criança deveria receber. E aí a gente entra nesses aspectos aqui, a criança tem dificuldade de pré-alfabetização, a criança tem dificuldade para ser pré-alfabetizada, porque tudo aquilo que entra pelos sentidos, ela traz uma resposta cerebral, ela traz uma resposta corporal, ela traz uma resposta linguística, ela traz uma resposta gestual, ela traz uma resposta na maturidade dessa criança, e isso vai acompanhar ela por muito tempo, né? Então, e aí é uma luta, é um cabo de guerra, né? A gente tem que competir, ensinar as letras, ensinar a concentração, ensinar a criança a ouvir, porque a criança não sabe porque eu tenho videogame, porque a criança, ela tem o excesso de brinquedos, ela tem uma alimentação desregrada, e aí tudo isso vai dificultando o processo, ainda que um processo inicial, e aos nossos olhos, né, como adultos, um processo simples, né, e aí vai gerando toda uma situação que a gente vai tentando sanar de vários meios, né. Acho uma coisa interessante, porque a senhora foi falando, um monte de assunto veio na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu vou tentar não jogar tudo ao mesmo tempo na senhora, né? Mas me veio 2 em particular que eu acho que são muito interessantes, né? O primeiro que me veio era a questão o que a gente bate muito nisso aqui no perfil pessoal, já está de saco cheio de me ouvir falar disso, mas na questão das telas, né? Da criança que chega, e da criança que chega, eu falo, às vezes eu falo, as crianças que chega e tendo sido expostas à tela. Ou seja, todas elas, né? Porque assim, hoje em dia assim, é raríssimo as crianças chegam sem questão de tela. Aliás, gente, eu vou comentar um negócio com vocês. Eu tenho feito um trabalho assim bastante amplo com vários colégios que estão surgindo, com vários grupos de crianças e é sempre a mesma coisa. Você chega para o pai e pergunta: a criança tem acesso a telas? E aí ela fala: não, jamais, raríssimas vezes, e não sei o quê. Aí eu falo: ah, tá. E aí eu vou fazer a entrevista, às vezes, a avaliação da criança.
Eu falo, não, eu falo, bem, tem que mamar. Eu falo, qual é o seu filme favorito? É esse, é esse, é esse. E fala todos os filmes que saíram agora. E tem esse desenho animado, tem não sei o que mamar. Eu falo, gente, essas informações desceram no cérebro da criança pelo Espírito Santo? Não, o que aconteceu ali? Claro que ela tem, todas elas, raríssimas vezes, mesmo aquelas que afirmam que não têm, raríssimas vezes não têm um acesso excessivo, né, às telas. Né? E isso é uma coisa muito interessante, gente. A Dé estava falando justamente sobre esse contato que a criança tem com a realidade através dos sentidos, né? com a fala, com a linguagem mesmo, através dos sentidos. Mas uma coisa que às vezes o pessoal não sabe, né, é que o processo de transformação interior, né, dos sentidos para a imagem, da imagem para o conceito, ele não é um processo, né, simples nem automático, entende? Ele é um processo que ele é meio gradual. E o que acontece? É a mesma coisa quando você tenta colocar um monte de coisa, né, no computador ao mesmo tempo, né? E ele dá aquele erro, que ele começa a ficar lento e tal. É a mesma coisa. A nossa sensibilidade interna, ela tem meio que um ritmo no qual ela está feita para processar as coisas. Né? Se tem coisa demais, ela entra num estado meio catatônico, meu. Ela para de processar e fica meio... gente, para aqueles que não sabem, né, desculpe chocá-los assim, é por isso que seu filho fica quieto quando você liga a tela na frente dele na missa. Né? Porque eu sei que tem uma galera aqui que faz isso. Né? Que bota lá a galinha pintadinha para a criança ficar quieta na missa. Já passou pela sua cabeça o porquê que ele fica quieto? Né? Tipo, por quê? A criança tasmania só pelas paredes. E aí você bota até ali uma mágica acontece. Né? Ele fica quieto. Né? Fica em silêncio. É porque ele está muito interessado. Não, não é porque ele está muito interessado. Quando ele está muito interessado em alguma coisa, ele não fica doido também. Ele não fica maluco, fica perguntando, fica puxando, fica questionando. Não sei, não é, né? Porque não é interesse. Né? É a sensibilidade dele sobrecarregada. Ele não consegue processar o que está acontecendo. E aí ele entra num estado meio de hipnose, né? Meio de paralisia. E ele não consegue internalizar aquilo como imagens concretas. Né? Isso é um problemaço. A gente pegar a criança no colégio, eu peguei também aqui no São João Paulo, que é o nosso, que foi o nosso aqui no ano passado e tal. A gente pega a criança, que a gente tem a impressão de que o YouTube tá ligado atrás dos olhos, né? E você tá falando que a criança tá assim. Parece que tá com a tela do YouTube ligada ali atrás dos olhos, né? É sinistro, né? E aí você senta nessa criança e vai fazer um exercíciozinho de fonética, né? Ela nunca vai conseguir se concentrar naquilo. Ela está acostumada com um fluxo de informação maluco, entende? Ela está acostumada a não processar as coisas. Ela está acostumada a simplesmente ficar paralisada ali naquele fluxo de sensações e não sei o quê. E a galinha pintadinha girando, que nem os chucados, uma coisa horrorosa, entende? E quando aí senta pedagoga numa salinha tranquila, né, com pouco incentivo visual, e vai fazer aquela musiquinha. Eu acho que a música é muito chata, tá? Mas eu sei que ela funciona e sei que as crianças gostam. É porque a minha sala era do lado da sala do alfabetizador, da Thaís. Você conhece a Thaís? Uhum. Né? Era do lado da sala da Thaís, todo dia aquele negócio. As letras são como nós. Mas a pedagoga vai fazer isso, a criança não consegue ficar parada, ela não consegue ficar concentrada na musiquinha, ela não consegue repetir os sons, ela não consegue, porque ela está acostumada com um fluxo de sensações, um fluxo de sensíveis, assim, que não é o natural, não é o normal, né? Não é isso é um problema. Gente, que problema no desenvolvimento intelectual para os professores é você botar a criança na frente de uma tela e deixar ela lá, né, sofrendo aquela lavagem. Né? Essa primeira coisa. Quer comentar alguma coisa disso aí já, Dani? Aí depois eu... Então, essa questão das telas, às vezes a gente está numa geração. Eu acabei de fazer 39 anos, né? E aí, às vezes, a gente vai conversando com os pais e a gente escuta assim, né? Mas eu assistia desenho na minha, e não me afetou, né? E não me fez mal. Então, assim, a gente não está conseguindo enxergar coisas que estão sendo esfregadas na nossa cara, né? Primeiro, que quando nós assistíamos, a gente tinha uma diagramação que não era extremamente exigente. Então, não era o computador que fazia um desenho, você tinha o desenhista. O cara pegava um calhamaço e o cara desenhava cena a cena, que aquilo ali você folheava para a câmera pegar os movimentos. Então, você tinha uma informação gráfica que exigia muito menos de um processo cerebral.
é um processo atencional. Você tinha um processo que, na nossa época, assim, a realidade era um pouco mais impressa nos desenhos. A forma humana, os lugares, a linguagem. Tempos atrás, até o meu filho falou assim, mãe, queria ver um desenho antigo, né? E eu pus He-Man. E aí, na fala, pus He-Man para ele ver, ele falou assim, mãe, como é possível até os desenhos baixaram o nível de linguagem? Porque, olha, o He-Man usa cuja, né? Eles usam palavras como esplêndido, né? A expressão é melhor, a imagem parece um pouco mais real, né? E eu falei, filho, e ele tem 12 anos, né? Eu falei, filho, assim, a degradação, ela foi geral, né? Não foi só em um aspecto, foi geral. E aí a gente não para pensar que na nossa época, por exemplo, você não tinha a TV a cabo tão ofertada com valores acessíveis, enfim, era muito caro você ter uma TV a cabo, né? Assim, a maioria de nós, imagino, não teve acesso a isso, em que o desenho passava desenho 24 horas. Então, era aquela coisa, você tinha o desenho das 9 às 10, né? E se você não acordasse às 9, ou se você, né, no caso, minha mãe falava assim, se não tem lição, não tem desenho, não tem nada, entendeu? Aí você acordava, você tinha uma disciplina maior, porque se você perdesse o desenho aquele horário, você não ia assistir mais, só no outro dia, né? Hoje não. Hoje você tem uma deformação do processo infográfico, então o desenho é computadorizado, você trabalha cada vez, não tem informações reais, não tem forma humana real, não tem beleza, assim, não que tivesse, já era ruim, né? Mas a gente chegou num ponto em que você não consegue encontrar nenhum ponto de beleza, nem na linguagem, nem na imagem, nem na computação gráfica. Se a gente visse hoje um desenho sendo feito, a gente ia se assustar. Eles são programados. As cores são programadas para causar um tipo de excitação, né? Um tipo de prazer. E fica lá e é disponível 24 horas. E os pais não estão conseguindo entender que, por exemplo, né, a gente está privando as crianças do desenvolvimento físico, motor, emocional, espiritual, psíquico. Né? A gente está detonando as crianças em todos os aspectos. Né? E hoje a gente tem tido uma coisa que é muito séria, assim, de crianças que apresentam, por exemplo, sintomas de autismo, situações, comportamentos clássicos do autismo sem ser autista. Né? Então, quando a gente, por exemplo, na vivência da escola, pega uma criança assim, chama os pais, e aí, me fala da rotina. É uma criança que a rotina dela é comer na frente da televisão, é fazer tudo na frente da televisão, físico mal desenvolvido, vocabulário reduzido, e a criança só faz aquilo que dá prazer. Porque tudo aquilo que mexe com o nosso sentido e faz com que o nosso organismo gere um hormônio chamado dopamina. Em altos níveis, essa dopamina ela causa meio que como se ela anestesiasse os nossos neurônios, as nossas capacidades de sinapses, que são capacidades de raciocínio básico, inicial, que a gente fala assim, meu Deus, no meu tempo, aí as mães, né, os pais, no meu tempo eu não precisava sentar com o meu filho para ensinar, eu não fui educada assim, então, minha querida, mas meu querido também, né, não somos mais os mesmos pais, não são as crianças que mudaram, nós é que mudamos, né, nós é que, enfim, né, somos permissivos demais, e a gente deixa a criança à vontade, porque isso facilita, né? É mais fácil você ter uma criança que a criança ela precisa ser ocupada, ela precisa de atividade, ela precisa ser ocupada, ela precisa de rotina. E a televisão ela vai estagnando isso. Então eu tenho uma criança tranquila, uma criança em paz, olha como meu filho é bonzinho, meu filho não dá trabalho. Só que a criança também não responde a processos que deveriam ser naturais, né? Você ia falar alguma coisa, João? Sim, na verdade,
Quando você estava falando um pouco antes, o que estava na minha cabeça era nossa, seria muito interessante falar sobre o processo de dopamina. Eu estava falando da dopamina, eu falei, olha, é dopamina aí. Só para explicar assim, muito rapidamente, gente, para o pessoal, que o pessoal do. Eu gosto bastante de explicar essa parte mais assim, até biológica mesmo para o pessoal aqui do perfil, porque eu acho que ajuda a gente a entender algumas coisas. Né? Esse hormônio, esse neurotransmissor, né, a dopamina, que lida basicamente com o prazer, né, ele serve a propósitos bons, ele serve para você, de fato, para te estimular a fazer coisas que são, hipoteticamente, né, ordenadas à sobrevivência. Isso aí tá tudo tranquilo. Só que qual é o problema? Né? Ele, em excesso, ele de fato causa esse dano que a Dai mencionou, e o seu corpo sabe disso. Né? E aí acontece uma coisa muito engraçada, trágica, né? Horrorosa. Né? Mas acontece uma coisa muito terrível, que hoje em dia é uma espécie de epidemia dentro da nossa cultura. O que acontece? Quando a gente começa a fazer coisa, e é engraçado porque esse neurotransmissor serve para basicamente qualquer coisa que dá prazer. Né? Desde a comida até o prazer afetivo entre homem e mulher, né? Todos. Né? O afeto do prazer ele passa por isso aí. Né? Só que o que acontece? O seu corpo, não, o seu cérebro, né, quando ele percebe que está tendo um influxo muito grande, seja por comidas muito prazerosas, muito gordurosas, muito cheias de açúcar, seja por estímulos visuais muito intensos, seja por outras coisas que eu não vou mencionar, tá? Vocês já entenderam? Então, por qualquer uma delas, né, quando ele entende que tem um fluxo muito grande, ele aciona uma espécie de alerta vermelho, assim, opa, perigo. E aí o que ele faz? Né? Entre os nossos neurônios tem como se fossem umas portinhas, entende? Por onde o neurotransmissor passa. Né? E aí o que ele faz? Digamos que tem, sei lá, 5 portinhas. Né? Ele está vendo que está vindo muita coisa, ele fecha 2. E aí ele deixa só as outras. Por quê? Porque ele sabe que tá demais, ele fala, vou diminuir o influxo desse cara para ele parar um pouquinho. Né? Vou diminuir o prazer que tá gerando para ele parar. Só que a gente vive numa cultura tão doentia, né? Que o que acontece? Né? Eu fecho 2 portas, ou seja, mais ou menos aí o nível de prazer que eu estava tendo cai para mais ou menos a metade, né? Um pouquinho mais da metade. O que eu faço então? Eu paro de fazer o que eu estou fazendo? Não. Eu começo a fazer o dobro do que eu estava fazendo anteriormente para compensar a diminuição que o meu corpo está fazendo para me frear, né? E aí você faz o dobro. O que ele faz? Ele diminui mais uma portinha. E ele diminui mais um. Isso tem 2 efeitos que são terríveis. Né? O primeiro deles, né, é que você vai precisando de cada vez níveis mais estratosféricos de prazer para se saciar. Então, a criança não para quieta, né? Ela fica doida, aparece de fato, inclusive ela às vezes ganha até diagnósticos de hiperatividade, de TDAH, de não sei o quê. Né? Porque, na verdade, o estímulo que é necessário para mexer com ela tem que ser assim, enlouquecedores, né? Porque ela de fato não funciona mais o resto, tá fechada ali as portinhas. O segundo efeito, que é o que talvez seja até o mais demoníaco, né? É que ela vai perdendo a capacidade de desfrutar de prazeres naturais, de prazeres sensíveis, de prazeres normais. Gente, convivência com os amigos, conversas normais, brincadeiras em ambientes abertos, né? Comidas normais, uma comida, arroz, feijão e tal, bem preparadinha. Ela não consegue mais sentir prazer nisso. Ela não consegue, Exato. porque a quantidade de dopamina que ela precisa é muito grande para que ela sinta alguma coisinha. Então ela acha tudo chato. E aí você pega um moleque de 8 anos, de 9, 8 anos, isso é chato, não. E parece um adolescente. A impressão que dá é que você está lidando com um adolescente de 14. Né? Porque ele está insensível. O processo é um processo de dessensibilização. Né? Que funciona para todos os prazeres. É por isso, inclusive, uma curiosidade para o pessoal que acompanha a gente aqui na questão dos vícios e virtudes, né? É por isso que a gula ela está relacionada, né, diretamente com preguiça, luxúria e vaidade. Né? E gula aqui a gente está falando de alimentação, mas serve para os filhos da gula também, né? Que, por exemplo, a incontinência. Né? O videogame, a tela e tal, tá ligado à incontinência. Você querer muito divertimento o tempo inteiro. Né? Se você deixa isso aqui entrar,
depois o resto assim, é um pulinho, né? Porque ele, de fato, aquilo que seria o normal, para ele não funciona. Ele não desperta nele o que deveria despertar. Ele precisa do excesso, ele precisa do mais. Né? Isso é um problemaço, isso é um problemaço. Né? E aí a gente tem crianças que vivem pela compulsão de tudo, como você falou. Ela vai transferindo esse processo que acontece. Assim, a gente fala assim, nossa, mas é só visual, mas, gente, o cérebro dela tá se viciando nesses processos. E o viciado, ele não tem condições, né? A gente tem que entender que uma criança ela está num processo de formação. Ela não nasce pronta, ninguém nasce pronto. A gente não nasce sabendo ouvir, a gente não nasce sabendo falar. Tudo isso é um processo. As telas são uma janela, é como o João falou, né? Como ela vai gerando, ela vai buscando cada vez mais essa coisa do prazer, do prazer, do prazer e do ócio junto, porque o corpo não experimenta, por exemplo, esse hormônio fazendo uma atividade física, porque ele teria que fazer uma atividade física para conseguir experimentar isso absurda, entende? Fora do aceitável. E aí a criança não experimenta. Então, para ela brincar, se torna uma chatice, se torna desnecessário. E aí a criança vai para a escola e assim, o pai, nossa, mas meu filho não gosta de ler. O senhor lê? Não, não lê. Ah, seu filho assiste TV? Ah, assiste. Né, meu filho põe na televisão, você fala assim, e agora o senhor está aqui me dizendo que ele tem dificuldade, e agora eu vou perguntar para o senhor como é que um livro, né, gente, aqui. Enfim, um livro. A letra se mexe? Não. A letra é colorida? Não é. A letra faz gracinha? Não faz. A letra é imaginária? Não é. A letra é real, é realidade. Como é que eu vou competir com isso? Não tem competição, gente. Não A tela, ela tem 20 cenas por segundo. tem. Isso na baixa qualidade. Né? O livro tem uma cena por página. São 3 minutos para uma cena. Sabe? E às vezes é triste, assim, Proporcional. gente, eu, assim, né, assim, me compadeço demais das crianças, porque eles não, como a gente estava falando, a criança, ela está em processo de formação, ela não vai conseguir decidir isso sozinha. Nossa, com 4 anos, pai, mãe, estou percebendo que meu cérebro está recebendo uma informação muito grande. Isso aí, por favor, tira isso de mim. Não vai. E aí, a hora que o pai começa a tirar, o pai vive um processo, ele vê o seu filho passar por um processo de abstinência mesmo. Crianças destroem uma casa, entende? Num processo desse. E aí, né, como eu falo às vezes para os pais aqui, vamos tentar diminuir, começa diminuindo, até tirar, nossa, mas aí chorou, nossa, mas aí esperneou, aí não quis comer, professora, eu não posso ver meu filho sem comer, e pode ver o seu filho perdendo a capacidade de raciocínio, né, vamos pesar aquilo que é mais importante para ele, porque você é responsável por ele não tem condição sozinho. E às vezes as pessoas não conseguem, né? Porque já chegou num processo em que a criança ela fica violenta, né? Ela entra num processo de chantagem muito grande. Mas a gente tem que lembrar que a gente é o adulto do processo e que a gente precisa pensar que a gente precisa fazer o melhor pelo nosso filho, no caso dos professores, o melhor pelo nosso aluno. E a gente chega a vias de perceber que a criança, por exemplo, às vezes para um pai é mais fácil encontrar um diagnóstico, e aqui, gente, eu vou deixar bem registrado, né? Eu não estou dizendo que não existe autismo, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que não existe TDAH, por Deus. Eu não estou dizendo que não existe TDA. Eu não estou dizendo que não tem transtorno de aprendizagem. Eu não estou dizendo que tem criança que tem dificuldade. Eu não estou dizendo que não existe criança que tem deficiência, necessidade especial. Não é isso. O que nós estamos falando é que hoje nós estamos vivendo um processo onde os diagnósticos estão inflados e os pais estão confortáveis com esse processo.
né? É uma epidemia, né? Você vai É numa uma sala da criança, epidemia. você tem que catar um sem um laudo. Então, Todos. eu falo isso para escolas e para professores, é radical, não sei o que lá. Gente, eu não mando para especialista antes de investigar a rotina da criança. Não mando e nunca vou mandar. E minhas professoras não mandam, entendeu? Não, não vou mandar. Eu preciso conhecer a rotina dessa criança, porque tem lá os 4 pilares: alimentação, higiene, sono, ordem, né? A gente precisa diminuir a tela, a gente precisa oferecer para essas crianças leitura em voz alta, a gente precisa envolver a família na vida dessa criança, porque ela não tem também vivência familiar estando dentro de casa, né? Então, tudo isso é um processo que a gente tem vivido de geral na sociedade e que tem causado nas crianças esses falsos diagnósticos, né? E aí, quando a gente fala, mas o TDA, o TDAH, assim, as crianças estão hiperestimuladas. Hiperestimuladas. Então, se ela não receber um hiperestímulo, ela não responde. E o ensino, por exemplo, da leitura não envolve hiperestímulo. Ai, mas a gente usa muita ludicidade, tal. Você é contra a ludicidade? Não, mas acho que tem que usar na medida. Por quê? Porque também gera hiperestímulo em crianças que já são hiperestimuladas. Então, às vezes a gente tem esse processo, por exemplo, numa criança que ela só quer aprender as letras se ela estiver brincando com alguma coisa, brincando de alguma coisa. Daí, não, mas a criança tem que brincar. Gente, mas quando é que a gente vai fazer a criança entender que o processo de estudo não é mágica como o desenho? Não é rápido como o desenho. Não é um botão que você aperta e você vai sair lendo. A criança não funciona assim, só que ela acha que funciona. Porque tudo na vida dela é assim. Ela aperta um botão, ela liga a televisão. Ela tá vendo um desenho que ela não gostou, ela passa pro próximo. Ela acelera. E aí aquela coisa, mas a criança tem que aprender a lidar com a questão digital no mundo hoje. Meu filho, qualquer criança que você pega, você joga um celular na mão dela, com 15, com 20, com 30 anos, ela vai se virar para mexer. Essa não é a preocupação inicial, né? A gente não tinha essa preocupação quando a gente foi educado, por exemplo, né? Então, assim, esses hiperestímulos, eles vão ser cada vez mais necessários e ela vai transferir isso para todos os âmbitos da vida. Tem criança que come e nem sabe o que está comendo. Ela não sabe. E aí, de repente, ela vai na casa de alguém, eu não como brócolis. E a própria mãe disse, nossa, mas você comeu ontem. Né? Essa criança comeu como? Na frente da televisão. Né? Eu já tive relatos assim, a criança, meu filho não come, ele precisa se alimentar. Então eu uso a televisão e eu vou abrindo, ele vai abrindo a boca e eu vou dando e a criança não pisca. Gente, isso me dói, assim, É sinistro, é dói. distópico, gente. O negócio é sinistro. Exato, né? Porque você fala, meu Deus, é seu filho. Você tá nutrindo o físico dele, ele não está se dando conta nem do gosto que tem uma comida. Sabe aquela coisa que a gente vive, assim, a gente fala assim, ai, que saudade da comida da minha avó, né? Hoje eu posso dizer, ai, que saudade da comida da minha mãe, né? Hoje eu posso passar por isso. Então, assim, aí você fala, não tem como matar essa saudade. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, ai, que cheirinho de chuva, e a criança fala assim, cheirinho de terra molhada, né? Quando chove, a criança nem imagina o que é isso, porque até a capacidade de imaginar as coisas ela não tem. Então, por que uma criança não tem a paciência de ler uma página? Porque o cérebro dela já não consegue construir uma cena. Olha como isso é profundo, né? A criança não consegue construir uma cena. Adriana, me está dizendo que tem crianças que têm sintomas de autistas? Tem, gente. Mas os psicólogos não dizem. Não vão dizer mesmo. Mas tem. A gente já recuperou crianças que tinham sintomas assim, né? Com isso. E às vezes a gente fala, não precisa de um psicólogo. E eu não estou dizendo que não precisa. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que no âmbito familiar hoje, a gente consegue limpar muitas coisas em relação ao desenvolvimento da criança. A gente consegue, às vezes, né, eu tenho um post da Samia, coitada, que ela fez, assim, ela foi super, eu acho, encoalhada, porque ela dizia, né, a pessoa perguntava, meu filho não consegue fazer tal som, tal som, tal som. Você tem tantos filhos e nenhum de vocês teve problema? Ela falou assim, teve, mas eu fui atenta e
ali fui ajudando ele, corrigindo a falha e tal e tal. Aí já taxaram, você é radical, você não gosta de professores. Só que não é isso, é que o ambiente familiar é o primeiro ambiente da criança. É o primeiro ambiente social, é o primeiro ambiente de vivência e de desenvolvimento. Só que hoje, o que a gente faz? A escola desenvolve. Só que a escola tem que lidar com todas essas problemáticas, entendeu? São processos, E né? ainda tem algumas questões que hoje em dia são assim, mais loucas ainda, né? Porque eu achei engraçado a senhora falando da ludicidade, não sei. A gente chegou num ponto atual que assim, seria cômico se não fosse trágico. Porque assim, já tinha o problema do excesso de ludicidade, de incentivar demais a coisa pelo prazer, em vez de. Tudo bem. Só que o problema é que agora a criança chega no nível, né, de necessidade de dopamina, no nível de necessidade de estímulo tão alto, que a própria pedagoga, por mais lúdica que ela seja, ela não dá conta. Então parece, no fim das contas, uma espécie de, assim, de palhaço de festa, assim, tentando chamar a atenção, e as crianças doidas e não sei o que, correndo pelos colégios. Eu trabalhei no colégio que a Dai trabalha, que é maravilhoso, mas eu trabalhei em outros colégios também, gente. Eu vi cada coisa. Eu trabalhei desde o infantil até o médio. No nosso início, no primeiro ano, eu estava dando aula para o primeiro aninho, né? E aí surgiu o infantil, né? Olha, não tem o que impor, vamos para o infantil nas janelas do primeiro ano, você dá aula para o infantil, pode ser? Bora! Né? E aí, como eu dava aula nas janelas para o infantil, só nas janelas, eu tinha 8 janelas. E eu só ia ver eles a partir de quarta-feira. Do andar de cima, você conhece a escola, 2 andares, primeiro prédio aqui. Aí do andar de cima, eu ouvi, eram 8 crianças, entendeu? Do andar de cima, com a minha porta fechada, eu ouvia as crianças. E aí eu falava, meu Deus, né, o que será que me espera, né? Minha primeira sala de infantil, por que essas crianças estão falando tão alto? Então, cheguei na quarta-feira, abri a porta da sala, só não tinha criança no lustre, entendeu? Inclusive o Pedro estava, né? O Pedro estava. Aí eu olhei aquilo assim, eu respirei assim bem fundo, assim, sabe? Auxiliar lá, né? O primeiro dia de aula. Cheguei assim, aquela coisa que a gente fala, né? A gente por dentro tá morrendo e por fora a gente tá, né? Fui até onde tinha uns livros lá, peguei um livro, e um livro comecei a ler. Aí falei, fulana, o que tá dizendo aqui no livro? A fulana já. Oi, professora, eu não sei. Falei, claro que não. Não tá prestando atenção. A professora tá aqui tentando ensinar, né? Fulana, senta. Fulana sentou. Eu respondi. E aí comecei a fazer isso com o fulano. O que eu acabei de ler aqui? Ah, isso. 4 anos, né? Vamos sentar. A professora tá tentando falar, tal. Quando eu consegui fazer com que todos sentassem, eu fiz assim, gente, eu sou a professora pedagoga de vocês. Os seus especialistas estão com o cabelo em pé, né? Nós estamos numa sala de aula. Eu sou professora de vocês e os especialistas também. E esse tipo de comportamento não tem cabimento. Vocês têm 4 anos, não estão aqui para aprender? Estamos. Então eu preciso que vocês prestem atenção, assim, sem alterar o tom de voz, sem me alterar. Por dentro, assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas porque, assim, eles não ouvem. As crianças não sabem mais ouvir, né? Porque esse processo todo de hiperestímulo, hiperludicidade, tal, gera um processo assim, a criança não para, ela não para, porque ela está o tempo todo buscando esse tipo de prazer. Em tudo, né? Em absolutamente tudo. Então a gente fala assim, para uma pedagoga, gente, é exaustivo, né? E aí às vezes a gente tem que lidar com essa coisa da romantização, né? Ah, a professora não pode perder, a professora tem que, assim, uma coisa, às vezes eu falo para mamãe, vocês imaginam, né, que a gente, sei lá, você desfraldando o seu filho com 2 anos, você tem 1, 2 no máximo, né, gêmeos, desfraldando ao mesmo tempo. A gente tem 18 para ensinar as letras ao mesmo tempo, 18 para ensinar a ouvir ao mesmo tempo, porque eles não prestam atenção.
18 para ensinar que eles precisam se comportar, que eles precisam sentar, pedir permissão, reconhecer a autoridade, reconhecer que existe alguém dentro da sala de aula que é maior que eles, e não por um processo de autoritarismo, né, mesmo por um processo de reconhecimento. Então, como é que a gente, quando a gente fala dos sentidos, as crianças, desde que elas nascem, a janela é a visão. E a outra janela é a audição. Assim, são os dois campos pelos quais a gente detona uma criança. Quando você fala, né, a criança ela transfere isso para outros sentidos, a gente está dizendo para todos, gente, assim, se alguém aqui não entendeu ainda, até para o campo afetivo sexual. Ela vai transferir em algum momento, porque vai chegar um momento em que qualquer pico não é superado, ela vai buscar outro, ela vai buscar outro, ela vai buscar outro, ela vai buscar outro, né? E, assim, não acreditem nesses aplicativos, assim, eu consigo vigiar meu filho, eu consigo ver o que ele está fazendo, não mostra tudo, tá? Não mostra, inclusive as conversas que adultos, se fingindo de crianças, acabam entrando aí nos videogames e tal, e fazendo coisas que a gente nem se dá conta. Gente, E é com o nosso o pessoal é muito inocente, né? Inocente no que convém, né? Você não conseguiria burlar esse sistema, né? E você nem é tão inteirado da tecnologia, assim. Pelo amor de Deus, assim, nós também já fomos jovens, assim. O ser humano não tem sistema no mundo que o ser humano não burle. não Né? Deixa eu te contar, cara. Todos esses bloqueios que vocês colocam aí, a adolescentada já tá careca de saber como é que burla, como é que contorna. Mas eles sabem a torta direita, assim. Para o bem ou para o mal, né? Então, assim, isso aí é batata. Isso aí é lata. Então, assim, a gente precisa observar isso aí. Não tem como hoje a gente permitir, assim. E maturidade, né, João? A gente é adulto, a gente tem controle inibitório, falando de forma mais técnica, né? A gente olha e fala assim, meu, chega disso aqui. Agora eu preciso descansar. Agora meus filhos, No tal. melhor E dos eles casos. não. Então, Às vezes nem os adultos. nem os adultos. Por quê? Porque já vem desse processo aí, né? É uma coisa engraçada. Aliás, se você me lembrou, eu ia comentar lá atrás, mas eu comento agora, né? Do pessoal que falou, mas eu vinha desenho animado e não fez mal para mim. E aí, logo em seguida, a senhora comentou, mas você leu, mas você tem hábito de leitura? Não Não tenho. Será que não fez Gente, mal? será que não fez mal pra gente? Você Será entende o que... que você lê? Não entendo. Você pena muito para fazer uma memorização? Eu peno porque memória, a parte imediata da memória é muscular. Você consegue memorizar com facilidade? Aí, quando a gente vê uma criança, né, muito desenvolvida, muito bem articulada, com a memória boa, a gente diz, nossa, essa criança é superdotada. Você fala, gente, não, isso é a É o capacidade normal. normal de uma criança. As Tá? crianças, eu faço as entrevistas lá com elas e é muito engraçado. Eu jogo primeiro para literatura, às vezes não cola porque eles não têm literatura. E aí eu jogo para o que vem em seguida. Não tem um filme que você gosta, né, e tal. Ele, gosto, o meu favorito é tal. Beleza, me explica a história, né? E ele não sabe, ele não consegue gravar as informações de um filme. Né? Ele não consegue sequenciar as informações, não consegue nada, porque na verdade é só assim, uma absorção totalmente descriteriosa de dado, né? De De estímulo. informação. Ela não sabe, ele não sabe por que aconteceu tal coisa no filme, por que deu tal resultado, por que fulano fez isso, ele não lembra, ele não faz ideia. É o filme favorito, é o filme que ele mais vê. E ele não faz a mais ínfima ideia do que aconteceu dentro do E filme. aí você fala assim, não, você lê? Eu leio. Mas eu paro de ler, professora, porque eu não entendo. Pai, mãe, né? Paro de Sim. ler porque, né? Enfim. Aí você fala, meu Deus, assim, e hoje, assim, a gente faz esse processo, por exemplo, da pré-alfabetização, que todo mundo fala, que tem muitos, né, profissionais da área aí.
que falam, não, ó, a gente não precisa dar importância à consciência fonológica, por exemplo. A gente não precisa, porque é uma coisa básica, uma coisa boba, e você tá lá 6 meses ensinando som inicial, né? A Thaís bem sabe disso, você aí acompanhou a Thaís, né? Porque, assim, parecia uma coisa que a gente sabia fazer, porque uma outra coisa que está ligada, por exemplo, a esse processo é a falta do exercício de autoridade por parte dos pais. Então, a criança, ela não ouve. E a gente fala assim, gente, mas a criança é surda, a gente não tá falando, a gente tá falando de processamento. A criança, ela ouve, e às vezes fala assim, a criança é teimosa, a criança não sei o que lá, mas é que ela não para ouvir. Ninguém ensinou essa criança a parar para ouvir, a entender que ela tem que ouvir, que ela tem um comando para obedecer. E aí, quando isso é transferido para a escola, eles fazem o mesmo, né? Ou fazem pior. Por quê? Porque não tem reconhecimento de autoridade. Então, assim, para eles não há diferença entre. A gente está falando de criancinha. Não há diferença entre eles e um professor. Não há diferença entre eles, a mãe ou o pai. Esse é A diferença, a diferença. Eles são melhores que o professor. Eles são mais importantes que o pai. né? E fora esse aspecto, né, de que eles são os reis da casa, Olha, determinam tudo. eu A gente ouvi há está num. pouco tempo de uma criança lá que a gente estava no trabalho. Ela falou um negócio errado, aí a mãe toda. Não, meu filho, não é assim que fala. Aí ele falou, eu falo assim. Aí eu falei, eu não entendi nada que você falou. Então, assim, o processo é muito mais profundo que aquilo que a gente vê, e as pessoas não conseguem ver isso porque também estão nesse mesmo processo no qual querem que o filho viva. Porque muitos pais e mães hoje estão também no celular, na televisão, no tablet, no prazer, na dopamina. E aí acaba que daqui a pouco, na adolescência, né, eu não sei quem é meu filho, sei como meu filho chegou nisso de novo, né, gente? Existem crianças, o mal existe, a gente tem inclinações. A criança, ela pode crescer, ela pode escolher, ela é livre, ela tem livre-arbítrio, ela pode, né, escolher um caminho ruim. Isso, beleza, mas do que nós estamos tratando aqui é que a gente está fazendo esse caminho, a gente está fazendo as crianças fazerem esse caminho já é como se a gente já está preparando esse caminho. A gente já está preparando para que na adolescência eu tenha um filho que eu não reconheça em casa. Porque aí na adolescência eu vou querer que meu filho me ajude a lavar uma louça, eu vou querer que meu filho, sei lá, vá comigo ao supermercado, que meu filho me ajude que as crianças devem ajudar nas tarefas de casa desde muito pequenas. E aí, de repente, um adolescente vira, eu não quero, eu não gosto, não vou fazer, não sei o que lá, eu tenho mais o que fazer, deixa no celular, não sei o que lá. E aí você vai tentar tirar, aí você aparece, você vê aqueles reels, né, que o adolescente destruiu uma casa. Isso se não agrediu alguém. Então, assim, a gente está plantando nessa geração coisas que nós vamos ver coisas dessa geração que a gente acha que a gente já viu coisa que chocou, mas a gente vai colher frutos amargos, assim, não tem outro caminho, né? Não tem outro resultado. Então, é um processo, assim, tudo que é sensitivo, né? A gente estava falando dos 5 sentidos, eu acho assim, muito interessante, assim, tudo que é sensitivo e o que não é sensitivo hoje na vida material. Na, na questão da matéria, tudo é sensitivo, né? O que você sente, o cheiro, o que você ouve, o que você vê, o que você fala, o que você come. E tudo isso vai refletir na criança em todos os aspectos, né? Na aprendizagem, na maneira de lidar com as crianças, nas suas relações interpessoais, na sua relação com os pais, em tudo ela vai transferir esses processos dos quais ela está bebendo hoje, né? Certamente. Na verdade, a gente tá chegando aqui no final do horário. Nossa, já. Né? Já, são 9 horas. Mas, na verdade, eu queria muito falar ainda sobre uma questão em particular, e tinha uma segunda que era mais extensa, que era a questão da leitura em voz alta.
Aí eu queria fazer uma pequena proposta para a senhora, ao vivo, e a Cori. A primeira é para a gente falar, ultrapassar um pouquinho do tempo e falar um pouquinho desse finalzinho, né? E a segunda é a gente fazer uma segunda live Ah, para eu falar gostei. especificamente sobre leitura em voz alta, né? Porque é uma temática assim que, gente, é muito importante, é muito importante. A gente já falou sobre isso aqui no perfil algumas vezes, mas agora vai voltar esse assunto, né, especialmente por causa do cinco sentidos. O próximo tema que a gente vai ver depois é a imaginação, né, que é o segundo sentido Nossa, interno. Né? Então, assim, a ponte cinco sentidos e imaginação, a leitura em voz alta, eu sim, acho perfeita. Então aí a gente pode ser, e pode a gente já ser. deixa combinado, então. Mas beleza. A última coisa que eu queria comentar é justamente sobre essa questão, até de trazer a coisa para o nível da criança, né? Que é uma coisa muito, muito problemática na educação pós-moderna, né? Mas que é justamente sobre a questão da elevação do nível. Né? Gente, né, a gente aprende uma coisa mais excelente se a gente está tentando chegar num nível onde a gente não está. Né? Descendo um nível bem baixo aqui, gente. Pensa na academia. Né? Já ouviram aquele no pain, no gain? Né? De sem dor, sem ganho. Né? Tá? É mais a mesma coisa. Se você faz aquilo que você está super confortável fazendo, não vai ter dificuldade. Você não tem dificuldade suficiente para você se desenvolver. A criança, ela tem um desenvolvimento, né, tanto fonológico quanto intelectual, se exposto de fato à linguagem adulta, né, se exposto de fato à linguagem complexa, se corrigida, se ela fala errado. Né? É o jeito da criança falar. Gente, o jeito da criança falar é justamente uma caricatura do jeito adulto de falar. Por quê? Porque é uma criança tentando falar que nem adulto. Né? É ela se esforçando para chegar. E aí sai aquela coisa meio boboca. Né? Mas que é super normal, que para a idade dela não tem problema nenhum. Né? Agora, se você bota ela para ouvir coisa boboca, né? Aquele desenho animado falando todo de um jeito boboca e não sei o que, umas musiquinhas bastante imbecis e não sei o que lá. O nível dela desce mais ainda, porque vai ser uma criança imitando de um jeito boboca uma linguagem boboca. Né? É exato, o dobro de boboquice. exato. Entendeu? Isso é um problema. Então, na verdade, você falar com a criança normal, né? A criança ouvir, conversa. Gente, pensa uma coisa que hoje em dia está morrendo, a gente falou disso algumas semanas atrás, mas assim, pensem nisso que é interessante voltar. A conversa na mesa, né? Os pais conversando, os filhos mais velhos falando do dia, com uma linguagem normal, adulta, e ela ouvindo, tentando entender, né? Tentando falar também. E ela fala uma palavra errada, fala, meu filho, aí todo mundo ri, né, meu filho? Não é assim que fala. Né? Fala desse jeito. E ela tenta de novo, né, e tal. Ah, mas eu falo desse jeito. Pode falar desse jeito, mas tá errado. Aí, ela tenta corrigir e tal. Esse tentar corrigir, esse tentar alcançar, esse tentar é o que vai fazer gradualmente que ela vá crescendo. Né? Se você falar, não, tem que levar para o nível da criança, você está prendendo ela nesse nível para sempre. Né? Você está Exatamente. aprisionando ela nesse nível. Né? Então, na verdade, assim, a elevação do nível, ela tudo bem, você não vai pegar e ler a retórica de Aristóteles para criança, você não vai pegar o negócio, você vai botar um pouquinho acima do nível que ela está. Né? Um pouquinho acima, que nem na academia, meu amigo, é um pezinho acima do que você consegue. É um negocinho bem pequenininho, mas tem que estar acima. Né? Tem que estar, de fato, numa linguagem normal, tem que estar linguagem. E esse é um gancho que eu ia pegar originalmente para leitura em voz alta. Né? Sim, E aí você vai pegar um livro decente para ler para criança. é, Um livro normal. essa é muito interessante, né? Eu sempre falo isso e sempre me acho um radical por isso, né? Por quê? Gente, a criança, ela é a nossa limitação mesmo de enxergar a criança enquanto ser capaz de amadurecer e de aprender. Então, por exemplo, eu olho uma criança pequena, parece que eu reduzo tudo ao tamanho da criança. Então, você é pequenininha, aí a criança fala errado, e eu acho que você é bonitinho, petitinho. Gente, olha, a criança não é, ela vai falar de forma infantilizada. Assim, o desenvolvimento da fala
bem permeia o lar, não tem da onde fugir, gente, ó, não tem. Pai e mãe não tem de onde fugir, ponto final, né? Então é o seguinte, a criança ela começa o padrão de fala, é claro que a criança vai falar errado, ela está desenvolvendo praxia, ela está se desenvolvendo muscularmente, então ela vai fazer trocas, ela vai começar a falar, ela sempre vai inicialmente, assim, a fala da criança ela é uma linha crescente, como tudo na criança. Então, se eu valorizar a fala errada, ela vai continuar falando errado e vai falar mais errado propositadamente, porque ela quer a atenção dos pais. Então, aqueles pais que reproduzem a fala errada, também com o tom de voz infantilizado, a gente vai ter aquela criança de 4 anos que tateia, fala e a gente não entende bolhufas. Aí minha mãe diz assim, o pai fala assim, mas eu entendo do que ela fala. É claro, ela está sendo criada no seu meio, você percebe a gesticulação da criança. Então, ela aponta uma coisa, você sabe o que ela quer. Ela falou, sei lá. Aí que miúdo. O Pedro, por exemplo, ele chamava a banana de Mumu. Mumu. E eu falava para ele assim, Mumu não, banana. E com a minha voz normal, banana, Pedro. Mumu. Mumu não. Quando você falar banana, eu te dou. Nossa, mas isso é muito exagero, que lá e tal. A criança, que dó, a criança fala assim mesmo. Não, a criança não fala assim mesmo. A gente é que tem que ensinar a criança a falar. E isso vai desde a pronúncia, e aqui eu não estou dizendo, tem criança assim, tenho um filho que mesmo fazendo isso, teve uma dificuldadezinha ou outra, precisou de fono para ajustar alguma coisa. Mas veja, você mandar uma criança com 5 anos para fono porque ela não consegue fazer por conta de um problema muscular é uma coisa. Você tem que mandar para uma fono porque a criança fala tateado, porque a criança tem fala infantilizada, porque ela apresenta todas as trocas padronizadas. É um tratamento assim longo e exaustivo por conta de falta de correção, né? Seu filho não vai ficar frustrado, assim, as crianças pedem por correção, não vai ficar traumatizado, não vai ficar doidinho. Gente, não dói, sabe? Não dói, faz bem para ela, né? Além disso, quando a gente fala assim do padrão de fala, a gente está falando daquilo que ela reproduz, né? Tem a questão do vocabulário. Aí depois a gente entra dentro de voz alta, a gente vai conseguir pegar um pouco mais desse assunto. Mas, por exemplo, né? Quando a gente fala das telas, ai, galinha pintadinha, ai, primeiro que isso é insuportável, assim, eu falo de experiência que o meu mais velho teve acesso a tudo isso, viu, gente? E tem jeito, porque eu fui me envolver com a questão de educação vendo como é que o meu mais velho, ele estava recebendo as coisas da escola e a coisa não caminhava e a coisa... E o Davi teve muito acesso à tela no menor, porque eu era uma ignorante, né? E me envolver... Só um comentário aqui, gente, para vocês saberem, né? Eu fui professor do Davi. Ouvi que o Davi teve problemas de ensino, assim, mais bacana, entendeu? Não, tá falando de outra criança. Teve, né? Então, Porque assim, não dá... dá tempo, né? O Nossa, Davi, eu comecei os processos do Davi, assim, por conta própria, o Davi tinha 5 anos, né? E ele carregou coisas, assim, por muitos anos, gente. Foi, assim, coitado, né? E a responsabilidade foi toda minha. Por ignorância, mas foi minha, né? Que sou mãe dele. Então, a gente consegue corrigir. Então, assim, os padrões de fala, eles têm sido cada vez mais baixos. Por quê? Primeiro, falta nos pais leitura. Os pais não leem. E aí ficam com um vocabulário baixo, reduzido. Quando você tem um pai que está falando gíria o tempo todo, achando que isso é uma forma de comunicação. É uma forma de comunicação, não é animal. Né? Ai, desculpa, já nem sei se eu vou, enfim, né? Já não, foi. fica à vontade, pode mandar o verbo. Então, assim, a gente precisa corrigir. Minha criança está na escola, a criança atrás de casa. Aqui chegou, o Pedro teve um dia que ele chegou assim, não sei o que lá, mano. Gente, assim, isso cai no meu ouvido, parece assim que meu cérebro vai explodir. Que assim, eu paro o que eu tô fazendo, eu falei assim, mano. E aí, assim, não, amigo, você tá falando, não me interessa. Essa palavra não vai ser usada aqui dentro da minha casa. Mas mãe, todo mundo.
interessa. Aquela coisa bem de mãe, assim, que não fala assim, não muda não muda mesmo, aqui não muda. Não me interessa todo mundo, me interessa você. Você não fala. E se eu pegar, a gente vai ter que conversar sério. Eu não quero, né? E por quê? Por que que a gente fala isso? Porque aí quando a gente chega com algo alto, primeiro, a criança não consegue reconhecer, tem dificuldade de vocabulário, ela não entende sentido, assim, ela não consegue nem pegar o sentido superficial, ela não consegue ter aquela coisa assim, acho que essa palavra tá querendo dizer isso, mas essa palavra não existe, para mim parece um palavrão, né? Por quê? Porque a gente oferece porcaria para os nossos filhos. Gibi, para os adolescentes, aí, gente, olha, eu quero morrer quando vão me dizer assim, meu filho lê. A gente faz amigo livro aqui, né? Às vezes uns pais mandam assim, meu filho quer. A criança pode escolher o livro, né? Ela dá 3 sugestões. Aí vem Diário de um Banana. Fulano, pode chamar esse pai aqui, que ninguém, meu aluno não vai ler Diário de um Banana. Aluno meu não vai ler Diário de um Banana, né? Porque, gente, de verdade, mas a criança ela tem que ler o que ela gosta. Depois na live de livro em alto a gente vai falar mais sobre isso. Tem um livro que a Marcela Samarca prefaciou e ela vai falando o seguinte, né? Ela vai falando assim, gente, não é possível que a gente consiga elevar o nível de linguagem oferecendo uma linguagem baixa só por questão de gosto. E tem um outro livro também que vai falando assim, a fluência da criança, ela precisa também seguir uma linha crescente, assim, a criança ela vai começar a ler, lógico que ela vai começar a ler, ai, eu ia, boi, bola, mala, obviamente, ela vai precisar passar por isso. Só que se aquilo que ela estiver ouvindo tiver um nível alto, essa criança, ela consegue conversar com um adulto. Eu tô falando de coisa que eu vivo. É excessivo. Não é, né? Ontem mesmo aqui, estava até falando para as minhas no conselho, direto do conselho, a professora estava abordando 4 anos, né? Histórias com o Antigo Testamento, porque eles gostam e tal, né? E ela, com 4 anos na mesa, a gente jantando, ela falou, do nada, a gente falando de outras coisas, e aí, quando a oralidade é bem desenvolvida, aquela mesa, assim, que todo mundo conversa, o assunto vai, o assunto volta, de repente, do nada, 4 anos, ela falou assim, mas por que, mãe? Oxi, por que o quê? Abraão ia matar o filho dele, Isaque. Isaac. Isso, ia matar Isaac. Por que, mãe? Ele ia oferecer para Deus, filho, porque o amor dele, a obediência a Deus era tão grande, tão genuíno, tão profundo, que ele estava disposto a sacrificar algo material, porque ele sabe que aquilo que é eterno é muito mais valioso. Aí ela falou assim, aquilo que é material, eu falei assim, filha, aquilo que é físico, a gente consegue pegar, a gente consegue ver. Aí ela pegou e falou assim, para depois viver eternamente, né? Eu falei, filha, para depois viver eternamente. Então, embora, e eu falei pra ela, não pense que Abraão não estava sentindo dor. Ela falou, porque deve ser muito dolorido matar um filho. É dolorido matar um filho, com certeza. Eu falei, contudo, né? E usando assim, contudo, Abraão sabia que se ele obedecesse a Deus, o filho dele teria um lugar na eternidade e ele também. Foi uma né? Deus pediu, porque Deus o estava provando, e às vezes a gente passa por essas provações, né? E trazendo as coisas para a realidade, né? Às vezes a gente vai ter que fazer escolha difícil na vida porque a gente ama nosso Senhor. Nossa, mas isso é muito pesado, a criança pesa, a criança vai crescer revoltada. Não, gente, a criança vai crescer madura, entendendo o que é eternidade, entendendo o que de fato importa. Assim, e aí às vezes eu falo, tudo pode ser lido para uma criança. Gente, a professora lê, explica. Não é você chegar com essas palavras, ler, tal. Por isso que a gente precisa do domínio da linguagem, porque às vezes aquele que está conduzindo, o pai, a mãe que está conduzindo, não tem vocabulário também para explicar isso aos filhos. Né? Uma leitura em voz alta. E aí olha para os filhos e fala, é muito para ele. Gente, é muito porque
a gente não tem linguagem o suficiente para conseguir transformar essa coisa complexa numa coisa simples, né? Assim, de novo, é a gente precisa correr atrás aí para os nossos filhos. Então, e às vezes a gente vê a criança usando vocabulário bom, vocabulário alto e tal, da onde vem isso? Da leitura. Tem leitura infantil para criança? Claro que tem, mas tem leitura lixo e tem leitura boa. E a leitura, ela vai dando esse padrão, ela vai. Então, quando a gente está conversando com os filhos, a nossa linguagem também deve ser alta. A gente pode usar palavras rebuscadas, refinadas. Ai, para ser pedante? Não, porque aí meu filho vai dizer: Nossa, mãe, mas o que é isso? Estupendo. Mas ela falou: Estupendo, o que é isso? Bom, estupendo é aquilo que acende os nossos olhos. Que a gente olha e a gente fala: Nossa, que coisa maravilhosa, que coisa bonita, que coisa bela, né? Que voz bela, enfim, o que é a matéria que está sendo estupenda, a gente explica para a criança. Daqui a pouco, a criança está lá: Nossa, mãe, eu achei aquilo estupendo. Entende? E aí quem vê de fora e fala assim: Nossa, gente, essa criança é de outro mundo. E, gente, não é. Isso é o normal. Isso não é o esperado. Isso é o natural. Nossas crianças eram, assim, muito melhores. Muito melhores. E a gente fala assim: mas os pais... Porque os pais tinham um grau de instrução. Não. Porque os pais tinham um nível de linguagem, mesmo os pais que não iam à escola, porque, né, século atrás não era todo mundo que tinha acesso à educação formal, mas a gente tinha uma coisa que era a educação moral, a educação espiritual. E isso, a sabedoria, que a gente fala assim, a sabedoria dos antigos, né? É a sabedoria dos antigos. A gente tinha isso, a gente tinha um nível de linguagem muito mais rebuscado. E não porque os pais, era porque isso era o normal da sociedade. E aí a gente foi descendo e com isso foi descendo tudo. E aí hoje, quando você fala que uma criança, que a gente pode ler as Sagradas Escrituras para uma criança, as figuras do Antigo Testamento, as parábolas, vamos para outro campo, as poesias, meu Deus, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Olavo Bilac, Boccagi, a gente não pode ler para uma criança porque é poesia, porque é exigente. Por favor, assim, né? Quando a gente olha o isto ou aquilo, por exemplo, você tem poesias que brincam com as palavras, que são necessárias, né? Mas uma coisa é você ler uma poesia da Cecília. Outra coisa é você querer enfatizar o som do P, por exemplo, com frasezinhas, né? Aquelas coisas assim, Paulo pegou, pá, 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 pá. E outra coisa é você pegar essa sonoridade numa poesia, né? Ao passo que nesse mesmo livro você encontra poesias mais rebuscadas. Mas, por exemplo, quem consegue encontrar que no Cavalinho Branco, por exemplo, você tem a figura de um cemitério. O cavalinho morreu e às vezes a pessoa não vê, né? E que tem poesias ali de criança que você consegue falar sobre virtude, você consegue falar sobre vencer os desafios, vencer as dificuldades, né? A mesma coisa se dá no processo do esforço, né? A gente não quer que as crianças se esforcem. A gente está agindo na educação dos nossos filhos, dos nossos alunos, como facilitadores, e o facilitar tem deixado as crianças aleijadas. Aleijadas, né? A gente quer facilitar tudo, a linguagem, a parte motora, a gente não quer dar garfo para a criança comer, e às vezes por coisas assim, banais, assim, a criança com 2 anos vai comer sozinha, ela vai sujar o chão. Gente, é o desenvolvimento dela, né, que vai ser prejudicado. A sujeira a gente limpa, assim, a gente presta atenção muito hoje nas coisas materiais, e a gente não está conseguindo ver aquilo que é essencial para o desenvolvimento das crianças, em todos os aspectos, né? É que quando a gente vai falando disso, né, parece que a live vai ficar longa, porque quando a gente fala do desenvolvimento humano, a gente está falando de todas as esferas, né? Porque uma coisa impacta na outra, que impacta na outra, impacta na outra, e parece que o assunto não vai ter fim, né? E ao mesmo tempo é um assunto apaixonante, né? Maravilhoso. Se eu deixar aqui falando, vou falando, e eu falo muito.
Não, pior que você foi falando, veio vários assuntos aqui, eu falei, não posso falar agora, porque tá tarde. Não posso falar. Então, mas só uma única coisa de todos esses assuntos que me vieram na cabeça, que eu acho que é interessante comentar, né, justamente sobre isso que a senhora estava comentando, sobre falar do jeito que ela gosta, ou então falar no nível dela, etc e tal. Né? Eu acho que um ponto fundamental que as pessoas perderam, que as pessoas assim, não sabem mais, né, é que linguagem, né, é uma ferramenta para um propósito. Né? A linguagem ela não serve para me satisfazer, para a gente brincar. A linguagem tem um propósito, é comunicar a realidade. Né? Comunicar a realidade de fora para dentro, para que eu entenda a realidade, e comunicar a realidade de dentro para fora. Né? Aliás, gente, desse jeito bastante simples, né? Basicamente, eu acabei de resumir o Trivium para você. É basicamente isso. É gramática, lógica, retórica. É isso. Né? Você organiza as coisas na cabeça com a linguagem, você bota ali e depois você pode comunicar para outra pessoa. Então, se ela não funciona, é porque ela está sendo mal feita. Né? Não tem jeito. Ela tem essa finalidade. Se ela não cumpre essa finalidade, você está ensinando muita coisa, mas não está ensinando linguagem. Né? Você não está ensinando a criança, de fato, a falar, a ler, a entender. Não está. Né? E eu vou dar para vocês, só para deixar o pessoal doido. Desculpa, gente. Vai deixar realmente a maioria doida. Mas vou dar para vocês um teste, né, para você fazer com a criança. Tá fácil. Né? Para você fazer com a criança, para você saber se ela foi, de fato, educada na linguagem, ela foi alfabetizada, né? Ou não. Alfabetizada aqui não no sentido só de ler a linguagem escrita, mas alfabetizada no sentido de introduzida no mundo da linguagem. É simples, né? Você fala uma coisa para ela, explica uma coisa para ela, preferencialmente uma historinha, pega uma historinha curta e tal, né? E aí você fala para ela assim, entendeu, meu filho? Né? E aí ela fala, entendi, né? E aí você fala para ela, beleza, então explica para mim, né? Conta para mim com as suas palavras. Né? Se a resposta que você receber for, eu não sei muito bem, mas eu entendi. Ele não foi alfabetizado. Essa criança não sabe falar, ela não sabe ler. Né? Por quê? Porque a característica da linguagem é você conseguir organizar aquilo que você recebeu na tua cabeça e transmitir de novo dentro da linguagem. Essa é a proficiência da linguagem. É isso que a pessoa tem que conseguir fazer. Se ela não consegue te explicar, se ela não consegue dizer o que ela acabou de ouvir, se ela não consegue reproduzir de outra maneira aquilo que ela acabou de receber, não tem linguagem ali. Não tem. Exato. E assim, nos maiorzinhos também, porque assim, isso nos pequenininhos, nos maiorzinhos, às vezes acontece. Cara, aí você pega coisa assim, né? Você fala, você lê um trecho, né? Sei lá, de uma literatura ou de uma Sagrada Escritura. Você pega um trecho da Sagrada Escritura. Aí você lê. Aí você fala assim, e aí, criança, entendeu? Entendi. Então, o que está dizendo? Que a gente tem que amar Jesus. Gente. E aí você estava falando, por exemplo, do bom samaritano. Entende? Sabe por quê? Porque eles desenvolvem essa coisa de pegar palavras-chave e usar. Então, assim, tá com a Sagrada Escritura. Jesus vai ter ali no meio de algum jeito, né? E ela faz esse processo. Ela encontra, que normalmente nos maiores é o que acontece no processo de alfabetização, né? E aí vai para o processo de escrita e você já ensina mesmo esse processo todo a partir de palavras-chave, palavras, né? Que a criança vai e ela desenvolve esse mecanismo. Parece que a criança entende, parece que a criança tá ali na coisa, mas quando você vai ali, aí você pergunta, não, mas Jesus, né? Quem? Falou com quem? Veio com quem? Foi para onde? E a criança, ou você leu, a criança traz o início ou traz o final, mas ela não consegue fazer a ligação entre como começou e como terminou. E isso tudo é reflexo de uma criança que não foi alfabetizada, né? E que provavelmente, e às vezes a gente tem, gente, olha, crianças aí que ela decodifica muito bem. Tem prosódia, tem velocidade, ela lê muito bem. Aí você põe a criatura para ler. A criatura lê. Aí você diz, o que você entendeu? Aí a resposta vem em geral. Isso aí que o João falou, né? Eu acho
que Jesus está aí, eu acho que o fulano, não sei, acho que foi isso que aconteceu. E não fala nada com nada, né? Ou reduz a coisa toda a uma situação, ao final, ao desfecho. Essa é uma criança que não foi alfabetizada. Não foi alfabetizada. É muito. E, gente, a gente pega isso até no médio. Adulto. A gente pega isso até no médio. Adulto, nossa, Faculdade, direto. doutorado. A gente, pasme, o processo é tão mal feito, é tão complicado, que às vezes alunos que são considerados bons em colégios regulares, alunos são considerados bons, quando chega a hora do vamos ver, você pega lá cara, eu sempre conto uma experiência que eu tinha, no colégio eu dava aula de filosofia, né? Dei aula de filosofia durante muito tempo, e a primeira matéria que eu dou em filosofia sempre é lógica. Né? Eu sempre dou lógica filosófica no início, por quê? Porque por mais que não seja exatamente um tema filosófico, é mais uma ferramenta, se a pessoa não tiver depois, ela não vai entender nada do que vier depois. Né? Então eu dou aula. Mas dou uma lógica assim, super básica, super, super básica. Né? E aí eu sei que sempre acontecia a mesma coisa. Quando chegavam os alunos que vinham de fora do colégio, e que eram nota 10, alunos bambambam, não sei o que lá, eu chegava e falava, olha, botar na prova, né? Eu explicava a matéria, eles falavam, entendi. Chegava na prova. Beleza, vamos fazer um raciocínio simples. Né? Eu lembro até do raciocínio, do silogismo que eu usava. Eu falava, tudo que é imoral ofende a Deus. Né? Alguns filmes e séries são imorais. Conclusão, né? E era sempre. Os alunos que vinham de fora, eu ia falar, os filmes de hoje em dia são muito complicados, porque tem questões de sexualidade, não sei o que, e começaram a inventar uma pataquada. E eu falei, gente, era uma resposta de uma linha. Ele fez um texto que tá errado, não foi isso que eu perguntei. Ele até errou. E aí eles ficavam muito chocados quando chegava a nota. Então tá zero, errou. Então, não, como assim? Você tá errado. Por quê? Porque ele decorou uma meia dúzia de palavras que ele sabia que eu ia gostar de ouvir. Uhum. Né? Decorou, ele sabia que eu ia gostar que ele falasse mal da sexualidade e do não sei o que, e da pornografia, e lá. Nossa, falei a palavra proibida, agora eu caía lá. Enfim, mas eles sabem. E aí eles repetiam de uma maneira aleatória. Eles nem sequer leram as duas premissas. Né? Eram duas linhas. E escapou deles as duas linhas. Né? E eles inventaram um negócio doido ali. Né? E ficaram muito chateados porque eles escreveram um texto e ganharam 0 e os outros escreveram uma linha e ganharam 10. Porque de fato o texto pedia aquela linha e não outra coisa. Eles não leram, eles inventaram. Né? Isso aparece até. E esse é o aluno bom. Esse é o aluno que o pessoal isso acontece até com as crianças, viu, João? Você lê, você pede para eles lerem, aí você pede para a criança dizer, ela começa a criar histórias, criar coisas. Ai, mas é o processo imaginativo da criança, a gente não pode interromper, não, gente. O autor tinha uma mensagem para transmitir. É aquilo, não tem da onde. Porque às vezes cria até personagem. Cria uma situação que não tem nada, que de relação com aquilo tem, por exemplo, uma palavra. Né? E às vezes os pais, os professores acham isso magnífico. É o processo de imaginação. Gente, isso não é imaginação, isso é a criança gritando. Não estou entendendo o que eu acabei de ler. E como eu não sei dizer que eu não entendi por N motivos, né, que também passa a questão moral, também passa a questão espiritual, também passa a questão biológica, fisiológica, ela não consegue, ela não diz que ela não entendeu, e aí ela fica nesse mundo de criar situações, criar coisas que não foram ditas, né, que não foram lidas. Isso, assim, já desde de pequeno. Né? E aí todo mundo acha que ela é coisa que recontar história é criar. Recontar o que se leu não é criar. Recontar é ser fiel àquilo que se ouviu. Inclusive, tem crescido muito hoje o problema de processamento auditivo central nas crianças, porque, de fato, não estão processando aquilo que está entrando pelo sentido auditivo. Né? Tem crescido muito. E a gente vê que é um problema que está sendo gritante já, né, o processamento auditivo central, e que
por exemplo, ele é muito mais chocante, ele é muito mais profundo, ele causa muito mais dano que um TDA e um TDAH. Porque ele causa um dano, o processamento auditivo ele impossibilita o cérebro de compreender aquilo que entrou pela capacidade auditiva. E crianças, e aí entra essa coisa, né, que aí falam, não precisa de trabalho com consciência fonológica, com percepção fonológica, não sei o que lá, mas é a percepção fonológica, justamente porque a criança não foi treinada para ouvir, que sana essa dificuldade, né? Então, assim, os sentidos, assim, gente, eles precisam ser profundamente cuidados. A gente precisa preservar as nossas crianças. E não é preservar, vou pôr uma bolha, não. Tem que ser aquilo que ela precisa, que ela tem direito. Ela é um ser humano, um filho de Deus, né? Tem alma, ela precisa ser alimentada. E tudo aquilo que entra pelo sentido, se hoje não fizer, se na hora parece que não faz diferença, acreditem, a longo prazo, essa criança vai ser prejudicada no seu desenvolvimento em vários aspectos, né? Então é um assunto, assim, muito denso, né? Intenso, extenso. A gente vai falar disso aqui a vida inteira, se deixar ele. Pode entender, Mas então vamos fazer o seguinte, eu vou pausar aqui então, a gente continua então na próxima live sobre leitura em voz alta, porque o assunto segue mais para lá, mas é isso aí, gente, eu tô muito feliz. Tá, Joia. Obrigada Beleza. muito pelo convite, Eu que agradeço, pela disponibilidade aí. Assim, a página é muito interessante, né? Eu acho que essa coisa é um assunto muito extenso, né? Muito delicado. E assim, exige também, né, muito estudo, né? Então, assim, quero agradecer aí a oportunidade, né, de estar aí fazendo essa live com você. Eu que agradeço, eu sei quem está sendo privilegiado aqui. É realmente ser desproporcional. Mas eu que agradeço, foi muito bom e eu quero muito fazer essa segunda, que é uma das temáticas que eu mais gosto, de fato. Eu não sei se você já chegou a ver as minhas leituras em voz alta por aqui. Já Ai, fiz meu fazer. Deus. Que vergonha. Precisa propagar isso. Precisa. Eu faço as leituras em voz alta. Gente, eu ia dar tchau e já estou viajando aqui e começar a falar do assunto. Mas enfim, não vou falar o que eu falar, eu vou falar para saber. Mas muito obrigado, Dai. E aí, pessoal, gostaram da live? Espero que tenham gostado. Visitem o perfil da professora Daiana, vou deixar o link aqui na descrição. Vou pedir encarecidamente também que se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like no vídeo, porque nos ajuda a alcançar mais famílias, mais pessoas. E lembre-se, gente, falta menos de 12 horas para a gente terminar as inscrições para a Forja Literária. Você vai ficar de fora, a gente vai ler esse semestre o Hobbit, as Crônicas de Nárnia, Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias, e eu vou falar cada mensagem, cada virtude, cada vício que está ali escondido dentro da obra, para que você possa compreendê-la o mais perfeitamente possível. Então não perde essa oportunidade, é só hoje, é só até o final do dia que a gente está com as inscrições abertas. O link está aqui na descrição também. Se você quer ver mais das nossas indicações literárias, vou deixar um cardzinho aqui para vocês poderem acessar os nossos outros vídeos. Siga-nos também nas nossas outras redes sociais. O nosso site está muito legal, a gente recomenda muito. Vou deixar o link também na descrição. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Até a próxima e nos vemos em sala.